Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Classic Cars Brasil, o canal 100% dedicado a contar a história dos grandes ícones da nossa indústria automotiva nacional e mundial. Se você é um apaixonado ou apaixonada por carros clássicos e suas histórias, está no lugar certo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um dos carros que tem a identidade 100% ligada com o Brasil. A Volkswagen Brasília é um automóvel que foi produzido pela Volkswagen no Brasil para o brasileiro, tendo algumas particularidades em relação a outros modelos que eram produzidos até então, e também tendo a sua participação, por mais que menos, como eu posso dizer, mais discreta do que a do Fusca, ainda assim tem uma participação relativamente relevante na cultura pop, principalmente aqui do nosso cenário, tanto nacional quanto latino-americano, e a gente vai descobrir por quê. O Volkswagen Brasília é um automóvel que foi produzido entre 1973 e 1982 pela Volkswagen do Brasil, definido internamente como modelo tipo 102. Foi projetado para aliar a robustez do Fusca, que já era uma lenda no mercado nacional, apesar de também já ser um carro relativamente ultrapassado para a tecnologia daquela época já, mas ainda era um carro muito respeitado, com o conforto de um automóvel com maior espaço interno e desempenho mais contemporâneo. Era um carro pequeno, de linhas retas e grande área envidraçada. Esse nome é mais uma homenagem à então moderníssima cidade, fundada 13 anos antes com o mesmo nome. Foi o segundo carro mais vendido do Brasil de 74 a 79, ficando atrás apenas da lenda Fusca. A Brasília foi um dos primeiros Volkswagen a serem projetados e construídos fora da matriz alemã, sendo também o brasileiro SP2 o primeiro automóvel a ter essa chancela. O então presidente da Volkswagen do Brasil, Rudolf Leidling, inspirado pelo SP2, desafiou os engenheiros da marca a produzir uma nova versão do Fusca, porém adaptado ao mercado nacional. O modelo deveria oferecer mais espaço, deveria utilizar a mesma mecânica, porém deveria parecer mais contemporâneo. Após uma série de protótipos, finalmente José Vicente Martins e Marco Piacastelli apresentaram o conceito do que seria o modelo final, semelhante a uma mini variant, com uma versão modernizada da dianteira desse veículo. Era 2 centímetros menor que o Fusca, porém com o mesmo entre-eixos, maior espaço interno e ampla área frontal envidraçada. Satisfatório porta-malas dianteiro e uma prática tampa hatchback para o seu porta-malas traseiro. O design retilíneo da carroceria, com linhas suaves e equilibradas, foi inovador na época. Essa característica privilegiava um amplo espaço interno para os passageiros, algo difícil de se encontrar na época, em carros do segmento da Brasília. Quando esse modelo alcançou a fase de testes, isso aqui é maravilhoso, um repórter conseguiu fotografar alguns modelos em ruas próximas à fábrica. Os seguranças da Volkswagen tentaram afastá-lo e, quando perceberam que não iam conseguir de maneira mais amigável, decidiram atirar contra o carro do repórter. O incidente causou uma comoção na imprensa nacional, levando a Volkswagen a se desculpar publicamente. Entretanto, a notícia alavancou a venda da revista Quatro Rodas, que comprou as fotos do então repórter freelancer Cláudio Laranjeira, que logo depois seria contratado pela revista. Gente, isso aqui é loucura. Isso é loucura. O novo veículo foi oficialmente apresentado ao público em junho de 1973, apenas um mês depois do lançamento de seu principal concorrente até então, o Chevrolet Chevette. Embora seja muito semelhante a outros modelos, tais como o Volkswagen Variant e o TL, a plataforma era na verdade a mesma do Fusca, com o mesmo motor boxer montado na traseira e refrigeração a ar. Eles basicamente pegaram um modelo que funcionava muito bem no Brasil e replicaram isso utilizando a mesma mecânica, o mesmo chassi, só que priorizando, ao invés de o design do próprio carro, priorizando o espaço interno do carro, porque eles queriam continuar, a Volkswagen queria continuar dominando o mercado nacional, principalmente ali de veículos populares, e estava perdendo um pouco de espaço justamente por conta da falta de espaço do Fusca.
Na década de 70, o consumidor já procurava por carros que fossem capazes de trazer um pouco mais de conforto, principalmente para viagens onde mais de 2 ocupantes estivessem dentro do carro. Por isso surgiu a ideia da Brasília. As primeiras versões da Brasília possuíam um acabamento interno com materiais simples, porém bem feito. Apenas em 77 surgiria pela primeira vez a opção de um revestimento interno mais luxuoso e confortável, chamado de acabamento monocromático. Esse acabamento era disponível nas cores preto e marrom, combinando teto, revestimentos laterais, piso e bancos em degradês de uma mesma cor. O piso das versões monocromáticas era de material acarpetado, aquele famoso carpete que a gente viu muito nos carros produzidos até os anos 90, mais ou menos. Isso era moda naquela época. Você andar com um tapete de carpete numa estrada de terra era uma delícia. Quem viveu essa época sabe o quanto é bom. Em 1978 era feito o primeiro facelift na trajetória da Brasília. As mudanças, porém, foram discretas. Os delgados para-choques de cantos arredondados passaram a ser mais robustos, com cantoneiras plásticas de formato retangular, e o capô dianteiro ganhava 2 vincos longitudinais estampados e as lanternas traseiras recebiam uma nova superfície plástica estriada, semelhante à dos veículos Mercedes-Benz. No entanto, alguns pontos falhos da estética, como a grade metálica que cobria o silencioso escapamento na parte traseira do veículo, permaneciam inalterados. Em 1979 surgiu a versão LS, a de maior luxo na história da Brasília, oferecendo apoios de cabeça nos bancos dianteiros, além de detalhes de acabamentos externos exclusivos como frisos laterais, apliques emborrachados nas lâminas dos para-choques e novas cores metálicas. Também foram oferecidos equipamentos extras como o desembaçador elétrico do vidro traseiro, relógio e vacuômetro. Houve também uma versão de 4 portas, que foi o primeiro hatchback genuíno nacional com essa configuração. Foi exportado para países como Filipinas, Nigéria, e aqui mais uma curiosidade, na Nigéria o veículo se chamava Volkswagen Igala e não Brasília, Venezuela, Bolívia, Chile e Portugal. Mesmo sendo produzido no Brasil, esse modelo só passou a ser comercializado no mercado nacional no fim de 78, já com o modelo 79, onde foi utilizada principalmente como táxi, devido à rejeição dos brasileiros na época aos carros de 4 portas, o que para mim soa muito estranho. Eu não consigo hoje me imaginar comprando um carro de 2 portas. Mas enfim, características do mercado da época. O México foi o único país além do Brasil de fabricar a Brasília, mas somente na versão de 2 portas. E aqui a gente tem que abrir um parêntese maravilhoso. Se você, além de gostar dos carros clássicos, gosta dos seriados clássicos como Chaves, certamente vai se lembrar do episódio em que a Brasília do seu barriga quebra em frente ao cortiço onde moravam todos e o seu Madruga é o mecânico responsável por arrumar o que na verdade só era um carro que tinha sido colocado num carrinho de brinquedo que tinha sido colocado junto com o motor do carro. É bem nostálgico, né? Lembrar tanto do Chaves quanto desse episódio em que a Brasília aparece. Eu sempre acho que, de certa forma, é uma maneira de homenagear não só o carro em si, mas a história, né, do automóvel, que não é qualquer história, é uma história muito marcante, principalmente na década de 70 e 80, período em que foi gravado aquele episódio do Chaves em específico. E é bem legal de ver algo que saiu daqui, algo que foi idealizado no nosso país, ganhando vida lá fora. Se você ainda não assistiu, talvez por ser um pouco mais novo, ou até por nunca ter se interessado por Chaves, depois você procura. Tem vários lugares, inclusive aqui no YouTube, você encontra facilmente esse episódio. Quando lançado em 1980, o Gol não competia diretamente com a Brasília, uma vez que possuía um motor menos potente. Porém, ao lançar o Gol 1.6 em 81, a Volkswagen decretou o fim da Brasília, uma vez que temia que o modelo antigo tirasse uma fatia do mercado do novo projeto. No entanto, a produção da Brasília continuou em ritmo mais lento durante todo o ano de 81, seguindo até mesmo apresentados os modelos 82 ainda no final de 81. As derradeiras unidades da Brasília deixaram as linhas de produção no mês de março de 1982.
Mesmo muitos anos depois de ter sido descontinuado, é um carro comum nas ruas do Brasil, principalmente no interior e nas periferias das grandes cidades. Isso porque, né, tem aquele apelo, igualmente o Fusca tinha, de carro popular. Então, muitas pessoas que não têm lá as melhores condições financeiras de comprar um carro um pouco mais novo, um carro um pouco melhor, acabam tendo ainda carros assim nas suas garagens que minimamente sirvam ali para levá-los de um lugar ao outro sem maiores problemas, ou às vezes dando alguns problemas. E claro que tem uma legião muito grande de pessoas que hoje são fãs e colecionam carros antigos. E a Brasília é sempre um dos mais lembrados pelos colecionadores nacionais aqui por toda a história que ele carrega. E aí a gente não podia terminar esse vídeo sem falar da maneira com que a Brasília Amarela foi imortalizada na cultura nacional através do clipe da banda igualmente imortalizada Mamonas Assassinas, Peládios em Santos. É maravilhoso. Se você viveu a sua infância na década de 90, você certamente passou por essa música enquanto ela era febre nacional. Eu passei por isso. E é maravilhoso, maravilhoso. E utilizaram, obviamente, uma Brasília amarela para fazer... Ela é personagem do clipe, ela não é só mais um adereço do clipe, ela é um personagem do clipe, ela tá na letra da música dos Mamonas Assassinas e ela foi, de certa forma, eternizada junto com a banda e com a música. Essa foi a primeira música da banda que estourou nacionalmente, Brasília Amarela. Na verdade o nome é Pelados em Santos, né? Mas alguns conhecem como a música da Brasília Amarela, e isso também é muito legal. Eu não sei se foi intencional do pessoal da banda, mas eles pegaram um carro nacional que tinha, né, algumas cores. Naquela época os carros eles vinham com uma paleta de cores muito maior do que hoje em dia, mas eles tomaram cuidado, inclusive, em acertar na cor, porque é uma das cores que faz parte da nossa bandeira. E isso é sensacional. Sensacional porque conseguiu captar uma essência que transformou a Brasília amarela em um ícone da nossa cultura. Isso é muito legal de ver. É uma pena que a banda durou apenas 2 anos. Eles infelizmente acabaram passando por um acidente extremamente grave. Quem viveu nessa época também lembra disso. Foi uma comoção assim nacional. Nós tínhamos acabado de perder Ayrton Senna em 1994, no dia 1º de maio, e 2-3 anos depois, se eu não me engano, infelizmente acabamos perdendo também os Mamonas, mas certamente eles deixaram um legado gigantesco ao produzirem as músicas que produziram e tiveram um cuidado e uma sensibilidade ímpares ao mencionar um carro que era tão importante para a nossa indústria automobilística e fazer com que esse carro se transformasse em um ícone nacional de maneira generalizada. Isso é muito legal, de verdade. Gente, o vídeo de hoje era isso. Eu agradeço mais uma vez vocês todos por estarem aqui até o final acompanhando. Se você está até aqui, se você chegou até o final desse vídeo, se você aguentou me ouvir esse tempo todo, vai aí nos comentários e digita a hashtag Pelados em Santos, só para eu saber que você assistiu até o final, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, não saiam sem deixar o like, não saiam do vídeo sem começar a seguir o nosso canal, a se inscrever no nosso canal. Isso é extremamente importante e relevante para que a gente consiga aumentar o nosso alcance dentro do YouTube, para que a gente comece de fato a monetizar o canal, para que a gente consiga fazer do canal algo maior e trazer cada vez mais conteúdo de qualidade, cada vez mais informação, cada vez mais curiosidade sobre os grandes clássicos que a gente tem no Brasil e no mundo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau!